Fala assim o texto bíblico: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Amém? Você crê nisso? Sabe, irmãos, essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração já desde o final do ano passado. E enquanto eu estava, até a Karina me lembrou da data, não sei onde está a Karina, eu disse, mas eu falei a data que eu tinha inscrito a ministração, e ela falou, você estava de Covid, ela está ali, você estava de Covid nesses dias. E aí eu fiquei pensando nisso mesmo, eu acho que eu aproveitei o meu isolamento para escrever algumas coisas, porque eu não sou tão antecipado a escrever ministrações. Mas o que mais me surpreendeu é que eu dei um título para essa ministração, já naquele dia. Que eu também não faço, porque eu não dou nem título para a minha ministração quando eu ministro. Depois, quando vai para a internet, é que eu tenho que dar o título. Vocês já perceberam isso, que eu não sou muito de apresentar títulos para a ministração, como o pastor Keller, muito organizado, sempre faz, o pastor Ney. Eu já não sou assim, né? Mas, inclusive, eu já tinha até título desde o dia 25 e falava o seguinte: novas oportunidades ou recomeços. Novas oportunidades ou recomeços. Aí pensa no treco que eu tive quando o pastor Djalma aqui de cima falou, esse é o ano do recomeço. Eu quase caí desmaiado ali. Claro que para você talvez não fique muito, né, não comunique muito isso, mas para mim, né, que estava ali com aquelas emoções todas efervescentes dentro do meu coração. Quando ele falou isso, meu Deus do céu. Mostrei para a Tati, abri o arquivo, mostrei para ela, ó, Tati, o título da ministração aqui. Aí, beleza. E aí ele começou a falar do esquadro, né? E se você falar, se você pensar, tem o mesmo sentido, porque o prumo, ele tem a mesma finalidade, de uma forma transversa ou diversa, do esquadro, do prumo, que é o que estava na mão de Zorobabel. E Zorobabel, para quem não sabe, e talvez você tenha assim, a curiosidade de saber, eu te indico a ler o profeta Zacarias, como tantos outros profetas, mas Zorobabel foi o homem levantado por Deus para a reconstrução do templo de Jerusalém. Como Zorobabel foi escolhido para o templo, assim também foi Neemias para os muros. E o pastor falou de Neemias, porque Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Mas Zorobabel, ele foi enviado antes da Babilônia ele retornou com um grupo de pessoas da Babilônia para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E aí, eu fiquei, todo empolgado quando ele começou a falar essas coisas. Mas daí, você não vai acreditar. Qual que era o texto que eu desenvolvo a ministração? Lucas 5, que fala sobre quem? Pedro. E ele falou que está fazendo uma série de ministrações sobre Pedro. Então, depois de tudo isso, eu tive assim 3 ataques cardíacos, o que vocês não viram, mas eu levantei, Deus me ressuscitou, não, estou brincando. Mas assim, a gente vive em novidade de vida o tempo todo. Mas depois eu compartilhei com o pastor Ney disse, eu acho que você tem que ministrar no domingo. Porque é muito alinhado com aquilo que o pastor Djalma falou. E você vai ver que está cada vez mais alinhado quando você vê o momento e a estação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de mudança de estação. Amém? E mudanças de estação fazem com que a gente tenha que prestar atenção para alguns momentos. E o recomeço é muito importante. E esse texto que eu queria que você abrisse agora, se você abriu na tua Bíblia, certamente depois você vai dar aquele recuo e vai voltar para aí. Porque eu quero que você, se você está com a Bíblia física, deixa o dedo ali no Zacarias, porque no final da ministração a gente vai chegar lá. Mas eu queria que você fosse para Lucas, capítulo 5, versículo 1. Para nós lermos o primeiro momento em que, na descrição do evangelista Lucas, foi esse momento em que Pedro foi chamado. Pedro foi chamado nesse momento. E é tão importante a gente ver isso aqui, gente, porque olha, mas antes da gente ler, eu queria colocar assim, você sabe que o recomeço,
ele é uma palavra derivada. Porque ele está puxando um começo, o recomeço. Sempre que nós recomeçamos alguma coisa, é importante que a gente volte para o começo. Porque o recomeço, ele nos traz à memória aquilo que nós fazíamos antes. Parece que isso tem um sentido a ecoar na Bíblia de uma forma tão poderosa, porque fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Hoje é o dia de talvez você lembrar do dia em que você foi chamado. O recomeço nos chama para olhar para o começo novamente. Mais uma vez, ver como Deus capturou o seu coração. E talvez Ele capturou na época em que se cantava aquela música, capturaste o meu coração. Quem lembra dessa música? Opa, até mais do que eu imaginava. Mas no dia em que Ele capturou o seu coração, com um só dos seus olhares, do alto da cruz, quando Ele morreu por mim e por você, teve um dia que você foi capturado, que você foi chamado, e eu quero que você traga à memória isso, porque nós vamos falar de uma pessoa hoje, que Deus fez esse mesmo processo com ele, mas porque vamos falar de recomeço, vamos ao começo da história de Pedro. Vá lá então, para Lucas 5, Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, e o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Veja, esse foi o começo da história de Pedro. Quando Jesus, em todo esse ambiente, entra no barco dele, e ele, seguindo uma orientação do próprio Jesus, vai para águas mais profundas. O que para mim isso já daria uma ministração aqui. Vá para águas mais profundas. Mas vamos para frente, porque tem bastante coisa para a gente lidar aqui. E ele falou, vai para águas e pesca, lança as redes. Mas ele, contrário ao que a esperança dele dizia, assim como o livro de Hebreus fala que Abraão teve esperança contra a esperança, ele agiu. Ele agiu porque o Senhor está falando, eu vou fazer. Ele foi obediente. E obediente ele lançou as redes. E aí o que aconteceu? Houve uma grande pescaria. Houve uma grande colheita, em outros termos.
Houve uma frutificação tremenda naquele momento. E ali ele se deparou com algo sobrenatural. Porque eles tinham tentado a noite inteira pescar. Mas eles estavam sozinhos enquanto eles estavam pescando e não tinha fruto. Mas depois ele começou diante da palavra de Jesus. E aí veio um número muito grande de peixes. Muitos peixes, muitos peixes, muitos peixes. Ali ele percebeu, ele teve uma experiência com Deus. Ele percebeu a sua limitação. E ele percebeu que tinha alguém acima dele. Ele percebeu que havia algo que ele não conseguia entender, mas que moveria a vida dele de uma forma poderosa. E aí ele começou, e eu pego essa parte que nós falamos sobre águas mais profundas, e me lembro daquela passagem do profeta Ezequiel, capítulo 47, se não me falha a memória, em que ele fala da experiência em que ele andava na direção em que as águas que saíam do templo iam pelos artelhos, iam pelos joelhos, iam pelos lombos, até o momento em que eles estavam mergulhando. E ele estava vivendo isso. Sabe, irmãos, esse foi o momento em que Pedro entendeu que ele tinha um propósito. E que Deus tinha chamado ele para ser pescador. É interessante que a gente fica pensando, ele mudou muita coisa, né? Ele não mudou muita coisa, ele continuou sendo pescador. Mas ele começou a ser um pescador a partir de então, de homens. Só que ele precisava ir para lugares mais fundos. Lugares em que ele teria que experimentar muitas coisas. Os artelhos, os joelhos, os lombos, até o momento em que ele estaria realmente mergulhando. E assim foi Pedro. Pedro viveu essa realidade. Ele foi chamado para ser pescador, foi chamado para ir para águas mais profundas, foi chamado a viver, e inclusive viveu algo que realmente às vezes até eu já tentei fazer. Isso mal sucedido, mas deu mais ou menos, né? Andar sobre as águas. Numa época que eu tentei ser surfista, eu falo que eu tentei porque eu nunca consegui ser de fato. Eu nunca tive da parte de Deus, venha, eu te farei pescador e surfista. Não tive esse. Mas eu tive uma prancha de surf, que tinha, eu acho que até já contei essa história aqui, mas que tinha escrito assim, era uma prancha de surf azul, que eu conseguia passar a arrebentação e ficava lá. E aí levava umas vacas quando eu tentava pegar a onda, mas não dava muito certo. Pouquíssimas ondas eu peguei, não tinha muita habilidade para isso. Mas o que estava escrito assim, ó, se o mar não se abrir. Como que é? É essa música aí. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Essa música, antiga, mas tinha na minha prancha. E aí eu andei sobre as águas em alguns momentos, mas com a ajuda da prancha. Mas Jesus fez, e a ousadia de Pedro, fez ele andar sobre as águas. Veja um homem que andou sobre as águas, lançada uma palavra que ele poderia fazer isso, e ele foi. Andou sobre as águas. O cara teve a revelação de quem era Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja só esse cara, andou sobre as águas, teve a revelação do Espírito. O próprio Jesus disse, isso não foi, quem te revelou não foi carne e sangue, mas foi o próprio Deus. Mas o mesmo cara que andou sobre as águas, o mesmo cara, a mesma pessoa, o mesmo discípulo, o mesmo pescador de homens, que falou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, momentos depois ele falou, Jesus falou assim, arreda-te de mim, Satanás. Porque quando Jesus estava falando do projeto de salvação, o quanto ele teria que sofrer na mão dos fariseus, e que teria que morrer, ele falou, não vai morrer, não pode morrer.
Ele mal sabia que aquilo era o projeto de salvação. Mas vejam, um homem que acerta tanto, também pode errar. Um homem que anda sobre as águas, nas mãos e na palavra do Senhor, também pode falar uma besteirinha ali num outro momento. Por isso você já vai perdoando se eu acabar dando um vacilo ou outro aqui. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, é que Pedro se identifica muito com a gente. Porque a gente acerta, mas a gente também erra. A gente dá cada bola dentro, mas às vezes a gente dá cada bola fora. A gente fala tanta coisa bonita, mas daqui a pouco machuca tanto com algumas palavras que a gente possa dizer. E garanto a você que Pedro estava falando tudo o que falou na melhor das boas intenções, porque ele estava querendo proteger Jesus de sofrer. Mas ele mal sabia que aquele era o projeto de salvação e que o sofrimento era aquela dificuldade ia promover a redenção da humanidade. Mas sabe, irmãos, Jesus, ele sempre estava muito atento ao que Pedro estava falando. E no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 22, ele começa a falar assim: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Que é isso que eu estou falando. Quando Jesus começou a falar do plano, do projeto e daquilo que ele deveria passar para que tudo se cumprisse, ele chegou e falou: não vai acontecer não. E Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Veja, Pedro, que era a rocha, que foi usado para falar como seria o início da igreja, com o nome dele, fazendo ali um jogo de palavras, Pedro, Petros, e ali tudo aquilo que vocês já ouviram certamente várias vezes do pastor Luciano, que fala muito sobre isso nas ministrações dele. Mas aí o cara que fala que é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, é o mesmo que fala que você é pedra de tropeço. Meu Deus! Jesus falando isso para ele. Misericórdia. E aí ele continua. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja que Jesus já estava ensinando e profeticamente já falando aquilo que Pedro deveria tomar cuidado. Negue-se a si mesmo. Mas você conhece a história e sabe o que aconteceu. Ele negou 3 vezes Jesus. Né? Você sabe o que aconteceu isso. Todo mundo lembra dessa história, da parte da história? Se você não lembra, o que aconteceu foi o seguinte. Depois disso tudo, depois desse momento, Jesus já tinha falado: negue-se a si mesmo. Mas ele, na verdade, na sua humanidade, ele ainda não estava compreendendo muitas coisas. Ele estava passando pelo processo de maturação, de maturidade, e que nós todos estamos, né? Talvez se a gente se julga maduro, pode dizer que a gente não seja. Você já pensou nisso? Quando a gente se acha maduro, a gente pode correr o risco de a gente não ser maduro. Porque o caminho do justo, como diz o livro de Provérbios, é como a luz da aurora, que raia até esse dia perfeito, que raia cada dia mais até esse dia perfeito. Ou seja, o justo compreende que ele brilha de uma forma hoje, mas brilhará mais amanhã, e brilhará mais depois da manhã, e brilhará mais assim. E assim a gente, consequentemente, nós vamos ganhando a forma da justiça que Deus tem para nós. Então a gente pode ser soberbo em acreditar que somos maduros. E talvez Pedro estivesse nessa jogada também, achando que estava sendo o último biscoito do pacote, né? O último grão da pipoca, ele era o gás da coca, era o doce de leite né? Mas, bom, vamos falar, por que vamos falar doce de leite, né? Mas não tem porquê de falar doce de leite. Vamos lá. Pedro estava nesse processo. E quando, mesmo Jesus tendo falado, negue-se a si mesmo, ele
acabou que não fez isso. Ele estava bonito no propósito. Mas chegou um momento em que as dificuldades vieram. Um momento difícil. E a Bíblia relata que todos abandonaram Jesus. Todos. Todos abandonaram. O único que ficou, e só na hora da crucificação, foi João. Mas na hora do sinédrio, que o negócio pegou mesmo, nenhum ficou. E todo mundo falou, não vai morrer, não vai. A gente estava... Mas eu queria que você fosse a Mateus 26, versículo 69. 69. Mateus 26, 69. Veja só o que aconteceu com Pedro no momento em que ele negou. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Versículo 71. Depois saiu em direção à porta. Repita comigo: saiu em direção à porta. Mais uma vez, saiu em direção à porta. Onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Por que eu pedi para você repetir várias vezes essa? Saiu em direção à porta. Sabe, irmãos, aqui não estava falando do caminho. Ele estava saindo do caminho. Há momentos na nossa vida em que pode ser que a gente erre e saia do caminho. O caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há quem vá ao Pai se não for por Ele. Mas Pedro, nesse momento, ele saiu à porta. E isso me deixa muito claro que ele estava saindo. Não estava saindo do controle de Deus e não estava saindo da soberania de Deus. Ele estava ali, Deus sabia de tudo isso, tanto é que já anteviu isso. Mas o que estava acontecendo ali é que tinha um propósito que estava deixando de ser cumprido, porque ele estava saindo de perto. Mas Deus já tinha o processo de resgate. Mas ele não sabia naquela hora. A gente vai chegar nisso. Mas uma coisa, irmão, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu caminhar. Eu não sei como estão os caminhares das pessoas que você está junto, que talvez você esteja ajudando. Mas pode ser que em determinados momentos, alguém que está do nosso lado, possa sair dos trilhos. Saiu para a porta, não estou muito nessa vibe não. E aí o que acontece, irmãos? Aí a gente precisa lembrar de uma coisa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia inteira. Mas Jesus tem sempre uma resposta redentiva para qualquer erro nosso. Para qualquer saída. Para qualquer equívoco. Para qualquer dificuldade. Ele tem uma resposta redentiva. E isso você pode saber por tudo o que aconteceu.
Você sabia e já ouviu falar certamente que existe um Deus de aliança, amém? Você sabia que lendo a Bíblia, estudiosos extraem da Bíblia várias alianças? Porque Deus sempre tem um projeto de retomada. Deus sempre tem um projeto de voltar para o caminho. Deus sempre tem um projeto de estar junto. Deus sempre tem um projeto de voltar e retomar. É claro que erros, equívocos entristecem, mas Ele sempre tem um projeto. E eu vou te falar de alguns deles. Adão e Eva. Adão e Eva erraram quando falaram, quando seduzidos pela serpente acabaram pecando. Mas o que Deus fez? Quando eles se aproximaram, envergonhados com aquelas plantas, Deus matou um animal, tirou a pele para cobrir a vergonha deles. E aí, a primeira aliança, que é aquilo que os teólogos chamam de aliança adâmica. Beleza, Deus deu uma resolvida no problema, mas aí teve um cidadão chamado Noé, que viveu num tempo difícil, onde todo mundo estava saindo, e todo mundo estava escorregando, todo mundo fazendo bem feio. E aí o que ele fez? Ele pegou, salvou a família de Noé, e fez uma outra aliança, que os estudiosos chamam de aliança noéica, alguma coisa assim. Pensa na aliança de Noé. Assim foi com Abraão, Isaac e Jacó. Sempre Deus retomando caminhos, sempre Deus retomando propostas, sempre Deus trazendo soluções. E assim foi também com Moisés. Ele fez aliança mosaica, e aí Jesus, o cumprimento de todas as alianças, porque todas as alianças de antes apontavam para a aliança, que representava o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, irmão, se você lê se você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e tem as bodas do Cordeiro, que vai ser o Apocalipse, onde nós estaremos com a grande celebração, as bodas do Cordeiro. Mas Deus sempre tem uma solução. Deus sempre tem uma solução. Momentos difíceis são convites para Deus mudar as histórias. E é isso que tem acontecido. E na verdade, a gente vê isso na vida de Pedro. A gente vê exatamente isso na vida de Pedro. Deus remontou o cenário para mostrar para ele: eu estou aqui, estou cuidando de você. E aí o que aconteceu? Depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus vai para a praia de novo, para montar o cenário. E essa parte eu pego do pastor Djalma, porque enquanto eu compartilhava essa palavra com ele, ele falou: Deus sempre remonta os cenários. E essa palavra cenário é ele que me falou. E Deus estava remontando o cenário para que as coisas estivessem sendo consertadas. Olha só, vá lá para João, capítulo 21, versículo 1, e vamos ler. Você lembra que o título lá era a pesca maravilhosa. Jesus e a pesca maravilhosa, de novo. Só que no final do livro de João. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos e à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite eles pegaram nada. Parece que está acontecendo alguma coisa parecida com o que tinha acontecido lá atrás. Não pegaram nada. Versículo 4. Ao amanhecer,
Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele já estava no corpo glorificado. E no versículo 5 continua, e lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, esse a quem Jesus amava, você desconfia quem é, né? Quem que escreveu? O texto? João. Fica a dica aí, né? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. A NVT traz essa versão falando o seguinte: quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois o havia removido para trabalhar, e a soltou na água. Versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco arrastando as redes cheias de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns peixes que acabam de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Veja, irmãos, o recomeço teve um cenário, e Deus levou Pedro ao mesmo cenário. Ele estava pescando, havia uma pescaria, e nessa pescaria, algo que me chama a atenção, é o fato de que Pedro havia tirado a capa para pescar. Porque a NVT fala que ele tirou a capa por causa do trabalho. Eu não sei quanto a você, mas essa capa tem muita significância. Porque se você olhar a capa biblicamente, ela fala sobre ministério, sobre chamado. Se nós pensarmos, por exemplo, no exemplo de Elias, o que ele passou para Eliseu? A capa. E a unção dobrada. Que como pode uma unção dobrada uma pessoa que tem uma só? É de Deus, né? Essa é a parte de Deus. Porque você só pode ter alguma coisa dobrada se você tivesse o dobro. Mas ele só tinha uma. Deus multiplicou para cumprir tudo aquilo que precisava ser cumprido. Mas ele tinha tirado a capa. E ele estava trabalhando sem a capa. Sabe, irmãos, aqui agora eu quero fazer um ajuste. Porque pode ser que a gente esteja trabalhando, sendo pescador, e não esteja sendo o pescador que a gente deveria ser, porque a gente tirou a capa. E aí eu retomo a ministração que o pastor Djalma falou aqui, e também o Sandro, falando sobre unção. Unção é uma coisa que vem de Deus, e que a gente precisa dele, e que é indissociável. E eu uso o exemplo da capa justamente para te provar que a unção não é simplesmente de um objeto, mas é daquele que transmite o objeto. Porque Elias, quando transmitiu a capa para Eliseu, ele também transmitiu uma porção dobrada daquilo que ele só tinha uma. Se ele tinha uma unção, e o outro recebeu uma unção dobrada, é porque aquilo era sobrenatural e não era dele,
era parte dele que ele carregava, era parte de Deus que ele carregava, era o ministério que ele tinha, era o chamado que ele tinha, e que daqui a pouco ele transmitiu, e com a unção de Deus, aquilo se duplicou. Por quê? Porque era de Deus. Mas sabe, muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui, e nós estamos pescando, trabalhando, mas a gente não se percebe que às vezes faltou a capa, que é a presença de Deus, que é indissociável para que o cumprimento do propósito dele nas nossas vidas se aperfeiçoe. Não adianta a gente ser pescador sem a capa da unção para pescar homens, porque senão a gente só vai pescar, e talvez não pesque homens. E aí, esse é um momento chave, porque na verdade Deus está tratando Paulo, aliás, está tratando Pedro, Paulo vai tratar mais para frente, mas estava tratando Pedro, e veja algumas coisas que ele começa, porque o gerar o recomeço, olha só o que ele faz. E isso tudo que eu estou falando de capa, de unção, Jesus está transmitindo alguma coisa que é maior. Porque vocês perceberam na leitura que Jesus tinha pão e peixe. Jesus tinha pão e peixe ali. Mas o que ele pediu? Vão lá e pesquem. E tragam aqui. Depois ele falou, tragam o peixe. Sabe o que mostra? É que nós precisamos estar na parceria com Ele, gente. É na parceria com Ele que nós vamos nos tornar pescadores de homens e cumprir o chamado de Deus. Porque Ele não estava fazendo sozinho e os pescadores também não estavam fazendo sozinhos. Não havia fruto ali. Não havia peixe junto. Não havia peixe. Eles estavam trabalhando muito. Mas não havia peixe. E aí o que ele fala? Vão lá e pesquem, tragam aqui, e unam o que eu tenho com o que vocês têm. Sabe, essa é a grande sintonia que nós precisamos fazer com Deus. Porque às vezes, e isso, eu posso te dizer que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E não é culpa e condenação que vai nos tirar disso. Não é a gente se sentir culpado, não é a gente se condenar, porque Paulo fala, em Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu não quero trazer aqui nenhum nível de condenação ou culpa para a sua vida. Se de repente, talvez você possa estar se sentindo um pouco sem capa. Pode ser que talvez você também, em algum momento, foi em direção à porta para sair. Pode ser que, como Pedro, você tenha, de certa forma, ficado parado. E isso pode acontecer comigo e com você. Porque aconteceu com Pedro, um dos maiores vultos e personalidades da igreja. Aconteceu com ele. Mas Deus tinha um lugar, um cenário montado, para que ele voltasse. E ele queria tratar algumas coisas. Primeiro ele mostrou, traga os peixes. Traga os peixes. Porque eu tenho peixe e pão aqui, eu quero compartilhar com você. E tudo que a gente faz precisa da presença do Senhor. Tudo. Porque senão a gente fica só correndo. E eu acho isso determinante para esse momento em que nós estamos começando essa nova estação. Porque na verdade essa nova estação está nos chamando para uma nova realidade de nós realmente pegarmos no arado de uma forma diferenciada, com um coração. E sabe o que Jesus foi tratado na sequência? Foi justamente o coração de Pedro. Porque você começa a contar, pega lá irmão, vai, segue a leitura, no texto de Lucas, aliás no texto de João, desculpe, João 21.
Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E Jesus disse, na versão NVT fala: alimente as minhas ovelhas. O processo de recomeço precisa tratar algumas coisas conosco. E eu acho que esse é o momento do recomeço, como o pastor Djalma salientou no começo. Esses termos, amos, ele tem o pastor Luciano fala muito bem sobre isso, e eu não vou nem aqui me aventurar a falar tudo aquilo que ele fala, mas aí eu falo para você procurar nas mídias do pastor Luciano, que ele fala a distinção do ama, que é o amor filéu, o amor ágape, e eu quero que você vá e tenha a disposição de escutar. Mas o que eu quero me apegar nesse texto, é que na verdade, Jesus fez 3 perguntas para ele. Se ele o amava. Talvez para restaurar, talvez não, certamente, para restaurar as 3 vezes que ele negou Jesus. Então ele restaurou aquilo. Mas no meio do processo, gente, Jesus falou algo que magoou. E essa é a tradução que fala, magoou Pedro. Sabe, irmãos, no meio da caminhada cristã, existem algumas dificuldades que a gente passa. Quem aqui já passou por dificuldade no meio da caminhada cristã? Alguns poucos. Então você que não passou, irmão, não quero ser profeta na sua vida, mas se cuida e cuida do coração. Porque na verdade, no processo, na caminhada da reconstrução, do recomeço que Deus tinha proposto para Pedro, que Jesus queria, ele precisava resolver aquela situação. Ele precisava falar do assunto que magoava. Porque se não falasse, poderia gerar um problema mais para frente. E hoje, enquanto nós estávamos conversando aqui, eu lembrei o povo do louvor, que se você ler os profetas maiores na Bíblia, os profetas maiores que você tem ali, Isaías, Ezequiel e Jeremias, você vê que todos eles falam de confiança. E quando você tem uma mágoa que está ali encrostada, se fazendo lugar, você precisa resolver isso. Você precisa cuidar disso. E às vezes Jesus, ele abre o caminho para isso. E aí a gente vai precisar lidar com isso. Porque na verdade, o caminho do recomeço, da reconstrução precisa ser com a confiança. Precisa ter confiança. E por isso, nós precisamos, em todas as nossas dificuldades, em todas as, talvez decepções, muitos falaram aqui de decepções nesse final de semana, as dificuldades, traições, seja lá qual for a dificuldade que você teve, precisa, no processo de reconstrução, fortalecer as bases. Porque o templo reconstruído, ele precisa ter uma base forte. O muro reconstruído, ele precisa ter uma base forte. E se tiver alguma coisa que contamine aquilo, compromete a confiança da obra e do recomeço. Por isso a nossa disposição é tratar o nosso coração. Porque na verdade, se você perceber, Jesus fala, apacente as minhas ovelhas, ele fala, apacente, cuide. Mas no último ele fala, alimente. Porque quando a gente precisar alimentar alguém,
a gente precisa de um coração puro. Alimentar, nós precisamos de coração puro. E era isso que ele estava restaurando. Era isso que ele estava restaurando. E isso é um desafio para mim e para você, irmão. É um desafio para mim e para você. Porque você só consegue alimentar quando você tem um coração puro. Porque quando nós estamos contaminados, nós, como diz Hebreus, a amargura alcança muitos. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque é um tempo de reconstrução. É um tempo que Deus está fortalecendo as bases, e nós estamos para nos lançarmos em um salto para o crescimento, como disse o pastor Djalma, muito alto. E nós precisamos estar confiantes para fazer isso. E eu espero que você esteja confiante. Eu espero que você esteja com tudo isso pronto, para realmente você pular alto, e estar seguro disso, e estar firme nessa realidade, e estar realmente cuidando disso. E Jesus falou mesmo isso, quando ele fala, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ele falou assim, no capítulo 2, versículo 4, ele fala assim, contra você, porém, tem uma coisa. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Sabe, gente, todo esse contexto desse cenário, Deus está levando a gente ao nosso recomeço. Para a gente ter a precisão daquilo que realmente nos move. Porque no meio da caminhada, algumas coisas acontecem que a gente não gostaria que acontecesse. Mas lá no começo a gente lembra exatamente a pureza do coração, que nós nos ligamos e nos conectamos com Deus. E Pedro foi levado a essa realidade. Eu estou mostrando essa realidade. Você vai cuidar de muitos. Mas eu precisei que você passasse por esse processo. Para você estar pronto para alimentar muitos. Estar pronto para alimentar muitos. Estar pronto para cuidar. Estar pronto para a grande colheita. Porque na verdade, irmão, se você começa a conectar a grande colheita com grande pesca, você vai para João também no capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher no poço de Jacó, e lá ele tem um encontro com uma mulher que parece que eles não estão falando sobre nada, mas eles daqui a pouco começam a falar sobre adoração, e daqui a pouco eles começam a falar sobre a adoração e o coração puro, um coração que realmente adore o Senhor em espírito, em verdade, e ali ele fala, por quê? Porque os campos estão brancos e a colheita está pronta para ser dada início. E aí a gente precisa se conectar com esse coração. Porque essa é a base para o recomeço. Coração limpo, mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e um coração puro. Talvez o Senhor tenha, nessa noite, mostrado para você, enquanto nós falávamos sobre cenários, recomeços, como você foi chamado. Talvez você foi levado ao começo da tua vida cristã. Mas no curso da ministração, talvez você tenha sido levado para alguma decepção, para alguma dificuldade. Deus está te dando a oportunidade de hoje mexer nisso. Para tirar isso. Eu quero que você feche seus olhos hoje. E agora? Feche seus olhos. Se o Espírito Santo te levou a pensar em uma dor, uma mágoa que talvez você sentiu, deixa Ele te levar. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nessa noite. Deixa Ele te levar para o cenário.
Deixa Ele te levar para o cenário aonde você foi chamado. Mas também se permita ver um momento em que talvez uma mágoa te permitiu cair. O Espírito Santo de Deus está movendo nesse lugar e Ele está trabalhando nessa dor. Ele está trabalhando nessa dor de uma forma que eu não sei. Essa é a parte que Deus está agindo. A capa para falar vem até aqui, mas a unção dobrada para mover e retirar isso do seu coração é o Espírito Santo que está fazendo agora, irmãos. E a dica que eu te dou nesse processo é: confia nele. Confia nele. Confia. 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 Porque Ele está te levando para o cenário onde Ele te chamou. Ele está tratando as dores, porque Ele diz que tudo aquilo que Ele te chamou era verdade. Ele está confirmando. Você é um pescador. Você é um pescador de homens. Mas Ele também quer tocar naquilo que precisa ser tirado, porque Ele quer te usar para uma colheita. Ele quer te usar para você cuidar e apacentar das ovelhas dEle. Sabe, irmãos, você veja que isso deu tanto resultado que Jesus fez isso, ascendeu aos céus. Eles ficaram aguardando no cenáculo, aguardaram um tempo. Eu não te prometo que amanhã você estará assim todo avivado, aleluia. Amém, se estiver. Mas ainda eles tiveram aquele tempo de esperar Deus em Jerusalém, esperar em Jerusalém o derramar do Espírito Santo. E eles foram levados para aquele dia, e lá eles foram realmente impactados e batizados com o Espírito Santo, no cenáculo. Eles tiveram aquela experiência. E Pedro, depois de passar por esse processo, de retirar essa dor, essa mágoa, e esperar no Senhor, aquele que é fiel e que tem aliança contigo, ele esperou e viu no dia de Pentecostes o Espírito Santo de Deus vindo sobre ele e batizando ele. E sabe qual foi o resultado? A primeira ministração dele, 3.000 almas foram colhidas. Houve uma grande pesca, uma grande colheita. Mas daí não parou por aí, porque na segunda, 5.000 almas foram conquistadas. Sabe, quando Deus fala que haverá uma grande colheita, que haverá grande pescaria e que Ele mostra grandes frutos, acredite, porque o poder é exponencial. Acredite, porque há coisas maiores. Mas nesse processo para a reconstrução, tem coisas que precisam ser tratadas, precisa ser curado, precisa ser tocado, tratado. Precisamos resolver isso precisa resolver. Saiu, falou da mágoa, tirou, agora alimenta as minhas ovelhas. Agora você tem condições de alimentar as minhas ovelhas. Você vai alimentar as minhas ovelhas. Você vai apacentá-las, mas não só apacentá-las, você vai alimentar as minhas ovelhas. E aí eu volto para o texto que eu comecei. Quando Zorobabel estava com o prumo nas mãos para acertar as coisas, e que você não pode desprezar os pequenos recomeços. Pode ser que a sua vida nesse momento esteja num pequeno recomeço. Não despreze. Não despreze os pequenos recomeços. Não despreze. Não despreze nenhum recomeço. Porque Deus é um Deus de recomeço. Porque depois do domingo vem a segunda e é uma nova semana para você conquistar aquilo que Deus tem para você. Porque depois de uma grande noite, talvez o choro
A alegria vem pela manhã. Não despreze os pequenos recomeços, porque Ele vai levar você para uma grande reconstrução. Por que eu estou te falando isso? Porque eu só falei daquilo que o final do texto falava, mas quando a gente vai para Zacarias e sobe lá para o versículo 6, a gente leu o 10 e fala assim: então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, que reconstruiu o templo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça, é pela graça do poder do Senhor sobre a sua vida, irmão. Se acalma, a obra vai ter a tua parceria, mas quem é o responsável pela obra? Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de tudo. Ele quer a tua parceria só traz os teus peixes, só traz os teus peixes, porque Ele tem pão, Ele tem peixe, e Ele está te dando alimento. Ele está te dando alimento, mas Ele está te chamando: vem, 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 vem. Eu quero que você alimente as minhas ovelhas, eu quero que você apacente, mas precisa tratar, trata, mas depois você vai ver a colheita, vai ver a grande pescaria, vai ver 10.000 pessoas se juntando. Não é pela nossa força, não é pelo nosso desempenho, mas é pela graça, porque a nossa parceria é com o Deus Altíssimo. Se você crê nisso, levante-se e coloque a sua mão com aquele que é o parceiro, aquele que é o teu parceiro. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa. Ele não mentiu, Ele está formando o cenário de novo para você. Ele está só mostrando que Ele é fiel. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Depois que o povo falará que é pela graça, no versículo 18 fala assim: depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não despreze os recomeços humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Essa é a promessa do Senhor. A obra vai se cumprir. A obra vai se cumprir. Se dardos e flechas inflamadas falam não, vai tudo acabar, vai tudo ruir. Sambalate vem falar não, vai acabar tudo, vocês não vão reconstruir os muros. Não, a palavra fala: vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. E não despreze os primeiros recomeços, porque nós estamos só no começo. Só no começo, é só no começo que nós estamos. E é um recomeço, um ano de recomeços, um ano de reestruturação, um ano de lidar com o coração, um ano de pulsar com o coração e ter a parceria do alto. Vai se cumprir, vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra
vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Levante suas mãos, como se você estivesse pegando nas mãos do Senhor e fazendo a parceria. Vamos reconstruir, vamos reconstruir, vamos reconstruir, vamos reconstruir. Nós sabemos, a tua palavra é fiel. Vai se cumprir, vai se cumprir, Senhor, vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. vai se cumprir. Mesmo em meio a adversidades, vai se cumprir. Vai se cumprir. Às vezes não é do jeito que a gente imaginou, mas certamente é muito melhor do que a gente imaginou. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Às vezes nós fazemos planos, mas Deus tem o melhor, porque a vontade dele é boa, agradável, perfeita, é bem melhor que a nossa. Ele tem o cenário pronto. Ele tem o cenário pronto para a festa, para as bodas. Ele tem o cenário pronto. Ele te chamou e Ele está reconstruindo, Ele está transformando, Ele está tocando, curando. E eu sei, pessoas foram curadas hoje, não porque eu falei, mas porque o Espírito Santo de Deus tem compromisso com essa obra e Ele quer fazer cumprir, porque nenhuma de suas palavras são lançadas em vão e não volta sem cumprir com aquilo que para qual foi designada. Vai se cumprir, vai se cumprir. Confia, 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 mesmo em meio às adversidades. Confia, confia. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus.